Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Boa Catarina, tudo noite. bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rosane. Boa noite. Mais uma Boa noite. quinta-feira aqui à noite. Muito frio aí em Castelo Branco. Bastante frio, bastante frio. Oito, Você 8 já, graus, mas estamos aqui aquecidos, né? você já consegue enxergar aí a neve aí na Serra da Estrela? Não, ainda não, mas já está a nevar já aqui. Mas ainda Ai, não está a ponto de ver por aqui, né, nas montanhas. ai, que legal, que legal. Então, A neve pessoal, chegou vamos. aqui, ó. Aí a neve, a neve chegou só na sua Chegou cabeça, né, aqui, no Brasil Anderson? chegou a neve. Está nevando bastante no Brasil. Brasília não está nevando ainda não, né? Não, não, E só na nossa cabeça. chuva, eu vi que tinha muita chuva ali Chuva. ali na Bahia, eu vi que choveu muito ontem em Sim, Salvador, Fica né? na terra da Catarina. Na terra é da verdade. Catarina, choveu muito, né, Kátia? É É. verdade. Então, aí vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem. Então, super obrigada, boa noite. Então, mais uma quinta-feira, onde temos sempre o prazer de trazer pessoas profissionais, né, para compartilhar experiências com a comunidade. Então, hoje é um webinar booster para falar de um assunto que as pessoas pedem muito. Então, agradecemos aí a presença de todos vocês e esperamos sempre que aproveitem o máximo desta uma hora de conversa. Eu sei que o Anderson particularmente não gosta, né, de ficar assim exposto, falando. A Catarina aí é a mais tranquila com isso, mas eu sei que o Anderson, né, não gosta. Então, para quem é novo aqui, né, e o que os também que já são conhecidos, né, todas as quintas-feiras a gente tem ou um webinar booster que traz alguma informação interessante para, né, impulsionar a sua carreira, ou nós temos sempre um IT chat que trazemos profissionais de tecnologia para falar de algum assunto de tecnologia, alguma coisa nova ou algum assunto que seja referência. E também temos os assuntos, o Come to Portugal, que fala sobre algum assunto referente à vinda para Portugal. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira. Hoje, o nosso tema é um tema super pedido pelas pessoas aí, que é o currículo inteligente, né? Aumente suas chances de recrutamento com inteligência artificial, com a famosa IA. Então, como que a pessoa consegue realmente passar pelos ATS, pela IA, e aí conseguirem a sua vaga, né? Então, nós vamos falar aí sobre ATS, palavra, já dando agora aí falando um pouco, falamos sobre ATS, palavras-chave, adaptação de currículo, principais erros e muito mais. E para falar sobre isso hoje, eu trouxe dois colegas de trabalho, né, que trabalham diretamente comigo, né, o Anderson e a Catarina Cristo. Então, eu vou pedir primeiro que a Cati, né, a Ladies First, que a Catarina Por se favor, por favor. apresente, que a Catarina se apresente. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês, né? Então, eu fico mais também nos bastidores. Eu sou a Catarina, eu sou Tech Recruiter da IT Recruiter, mais ou menos um pouco mais de 2 anos, né? Trabalho aqui com a IT Recruiter. Trabalho também próximo à Lilian, vocês conhecem a Lilian mais de perto, né? Mais ativa no LinkedIn, então, como eu falei, eu fico mais nos bastidores, mais presente também, né? Com as postagens de vagas, nas lives. E trabalhamos aqui com um time de recrutadores que temos a Eliane, né? Nós conhecemos também pela Lia, com a Isa, que deve estar acompanhando a gente também aí no site, no chat. Então, nós trabalhamos com as vagas da IT Recruta e também agora com a Nivus, né? Então, eu espero que vocês aproveitem, tragam perguntas e sejam todos bem-vindos. Legal, legal, Catarina, obrigada. E você, Anderson? Boa noite, eu sou Anderson, eu fico em Brasília, eu cuido do escritório daqui do Brasil e eu sou o diretor de vendas da IT Recruiter. E eu sou meio que o carrasco dos currículos, tá? Porque eu que analiso os currículos e mando para o cliente ou não mando para o cliente. Então, eu sou um pouco o carrasco da turma. Mas nós estamos aqui para
para ajudar vocês um pouquinho para melhorar essa entrada dos currículos de vocês nos nossos clientes. É legal, eu acho que a ideia da live de hoje é compartilhar muito da nossa experiência, do dia a dia, e partilhar, né, compartilhar com vocês o que a gente vivencia nesse dia a dia e dar dicas para que as pessoas consigam, porque o sucesso de quem está nos assistindo, dos profissionais, é também o nosso sucesso, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que essa roda gire, para que as pessoas consigam as, né, tão sonhadas oportunidades e vagas. Aí muita gente dando boa noite aí no chat. Aí, então, boa noite aí todo mundo, ao Francisco, a Karina, a Lili, a Isa, ao José Geraldo, ao Paulo, a Eliane, então, o Vitor, Melissa, Alex. Então, assim, e conforme as pessoas vão entrando, a gente vai falando. Se vocês também quiserem fazer perguntas, por favor, sintam-se à vontade, vão fazendo as perguntas, que a gente vai dar uma continuidade aqui, mas a gente vai parando para fazer as perguntas. Então, Kati, eu queria já começar, porque o assunto é bem extenso, né? E queria fazer para você uma pergunta inicial. Eu sei que você já trabalhou no passado com recrutamento, né, nas suas outras vidas. Sim. E hoje você trabalha conosco na IT Recruiter, onde nós usamos, sim, uma inteligência artificial para fazer esse rastreio, esse refinamento dos currículos. Como que você acha que esse processo mudou entre a seleção antiga e a seleção atual com a inteligência artificial? Bom, eu penso que a transformação digital ela já mudou, né, completamente a nossa vida e continua, né? Então, é um processo contínuo. Né? E a inteligência artificial ela veio também com esse objetivo dessa mudança, mas também traz benefícios. Né? Então, assim, o que apresenta realmente nessa mudança no processo seletivo é a facilidade, facilitar a vida do recrutador. Né? Então, de que forma? Então, quando a gente pensa que um recrutador recebe 100 currículos, 50 currículos, a 100 currículos num dia, então, às vezes é humanamente possível você dar conta daqueles currículos num único dia, né? Porque pode ser de uma única vaga ou de várias vagas. O processo também, antigamente, entraria contato telefônico ou e-mail, redigir e-mail. Então, a inteligência artificial ela veio para trazer para otimizar esse processo. Então, assim, para reduzir o trabalho operacional, o trabalho humano, né, o braçal, numa linguagem informal, do recrutador. Então, hoje, a inteligência artificial ela traz esse benefício, traz também uma leitura mais dinâmica, mais assertiva do perfil da vaga, junto com o currículo do candidato, e isso a gente vai realmente abrir no decorrer da nossa live, né? Quais são essas leituras, né? Quais são esses pontos, como a Rosane já trouxe no início, do que a inteligência artificial faz, né? Então, realmente é um ponto de facilitador para a vida do recrutador. Eu diria que, como você falou, né, ela faz uma triagem mais efetiva, mais eficiente, né? E aí ela reduz, né, esse esforço manual, né? E a gente consegue chegar no talento certo, que eu diria que é o que nós utilizamos, né, como ponto importante na IT Recruiter, que nós chegamos com mais assertividade ao talento certo. Isso é graças à inteligência artificial, ou o que o mercado chama dos ATS, né? E é porque que esse ATS é importante. O ATS, para quem não sabe, é uma sigla em inglês que é o Applicant Tracking System, que significa, numa tradução direta, um sistema de rastreamento dos candidatos. Então, o que ele faz? Ele filtra, literalmente, ele filtra o currículo. Então, você tem um requerimento de uma vaga e você tem um currículo. E ele vai fazer esse filtro. Ele vai comparar essas duas coisas. Então, ele vai, principalmente, utilizar
palavras-chave, que a gente vai utilizar aqui durante essa live toda. Palavras-chave, são palavras super importantes, as palavras-chave, né? E ela ajuda a gente a identificar o candidato mais compatível com aquele processo. Então, cada vez mais o seu currículo está otimizado para o ATS, para esse sistema de rastreamento de currículo, maior é a probabilidade de você passar na fase do ATS. E eu brinco sempre, o ATS é como se fosse um humano muito mais rápido. Mas hoje em dia, outro dia eu estava numa reunião com o Anderson, e a menina falou, eu levo 8 segundos para analisar um currículo. Ela bate o olho e é um ATS, em 8 segundos ela olha as palavras-chave. E não tem muita diferença. As pessoas falam, a inteligência artificial, o ATS, mas não, é a mesma coisa. Só que o ATS agora, ele é mais rápido. Então, foi o que a Catarina falou. A pessoa analisa 100, 1000 currículos para uma vaga. Muitas vezes, você, dentro de uma vaga que você tem 100 currículos, quantos currículos a gente recebe de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquela vaga? Nada a ver. E o ATS já vai fazendo essa limpeza. Então, ela prioriza os candidatos corretos. Então, é fundamental, durante essa live a gente vai repetir, que você saiba fazer o seu currículo, né, para ele passar pela ATS. Então, como eu comentei, nós usamos aqui na IT Recruiter, eu não diria que seja um ATS, porque é um ATS muito mais robusto, mas ele não deixa de ter também as características de um ATS que serve exatamente para fazer esse rastreio. Ele vai lá e puxa o currículo certo, comparando os requerimentos da vaga com o currículo. Então, a gente vai discorrer um pouco mais. Fala, Anderson. Inclusive, com esse início da Kátia falando, esse sistema já nos ajuda a uns 50%, 60% já, assim que entrou o currículo, ele já nos ajuda a 60%, porque ele já dá as palavras-chave daquele candidato, ele já analisa o currículo daquele candidato, então já facilita a nossa inserção do currículo no cliente, sim ou não, né? Não sei, mas já nos ajuda. Então, só temos esses 40% para analisarmos o currículo. Exatamente. Então, é importante aí... Análise humana. Isso que o Anderson falou é exatamente isso. Assim, esse trabalho que o programa faz, então, já ativa a nossa percepção para aquele currículo. Então, ele já fez o trabalho de 60%, então a nossa percepção já vai ser outra para aquele currículo. Então, o olhar já está diferenciado com um maior cuidado. E o importante, Rosane, também que você trazer o conceito do ATS, porque muitos não conhecem, não sabem o que acontece por trás, né? Então, até em termos de atualização, quem está migrando de carreira, quem está chegando agora na área de tecnologia ou ainda nesse processo de transformação digital, que ainda não conhece. Então, é uma informação importante, porque muitos candidatos questionam qual é o problema que eu tenho, que eu não fui chamado, qual é o problema do meu currículo. Então, a Lilian, ela sempre traz, né, toda sexta-feira, algumas dicas, alguns pontos, justamente por isso, porque existe essa deficiência, existe esses gargalos, né, que os candidatos passam para a gente, e que uma forma de tratar isso, né, a Lilian, ela traz isso como um tema no LinkedIn dela. Então, é importante trazer isso como um conceito, uma explicação, né, do que é, realmente. E aí eu estou vendo aqui já uma pergunta aqui do Paulo, que diz qual é o índice de assertividade desses sistemas. Paulo, o índice de assertividade vai depender do currículo que você coloca lá. Porque se você coloca um currículo que não está assertivo para vaga, ele não vai dar match. E é isso que a gente vai falar aqui. E aí a minha próxima pergunta, mais direcionada para o Anderson, mas depois eu pedi a Catarina para mim para ajudar, como que você otimiza o seu CV
para o ATS, para que o índice de assertividade, como o Paulo colocou, seja o mais alto possível. Porque hoje, só para antes do Anderson falar, quando a gente traz os CVs, o sistema literalmente ele dá uma porcentagem de assertividade, que vai, obviamente, de 0 a 100. Mas isso tudo vai depender do seu CV, o quanto ele está para aquela vaga. Então, Anderson, como que você acha que a gente consegue otimizar um CV para um ATS? Acho que primeiro, Rosane, você teria que entender a vaga. Eu acho que você tem que entender a vaga em si, o que a vaga pede. É um gestor de projeto, é um Scrum Master, um Java, você tem que entender a vaga. E dicas, tem trocentas dicas, tem muitas dicas. Mas como é que eu posso falar? Usar palavras-chave no teu currículo, tá? Ser um currículo limpo, não colocar muitos gráficos, colocar menos é mais, né, Anderson? Menos é mais. Usar a letra legível, uma letra de cor preta, de preferência, que eu já peguei currículo com cor azul, um azul clarinho. Então, para você ler, é cansativo. Então, tem que ser um currículo fácil de se ler. Tá? Não sei, mais alguma outra dica, Kati? Sim, eu acho que o ponto que você trouxe inicial da vaga é importantíssimo. Então, assim, a interpretação da vaga, né? Então, você fazer um depara, né? Um depara do seu currículo para a vaga. Então, ali na vaga você entender o que o cliente pede, né? O que é que a vaga está pedindo, e principalmente se atentar para os requisitos obrigatórios. Então, se você entrou ali, você viu que você tem aquele requisito, mas aí você olhou no seu currículo e faltou essa informação, então aí já liga um alerta, já é um ponto a sinalizar. Essa questão do layout também que o Anderson trouxe, da fonte, da apresentação, da estrutura do currículo. Então, assim, tudo isso é importante, né? A questão de trazer informações, de um resumo, a sua função, as tecnologias, isso dentro do contexto de vagas Todas as de tecnologias, com preferência, que eu tenho estudado. Preferência. Então, um ponto também que a gente trabalha muito com os candidatos, principalmente com desenvolvedores, são as questões das tecnologias que foram utilizadas em cada oportunidade, em cada projeto que ele trabalhou, então, ou ela trabalhou. Então, assim, isso é fundamental conter no currículo, porque muitas vezes você é um Java e que você só trabalhou com alguma API Java durante 2 anos, mas a vaga ela pede 5 anos, tipo EJB. Então, às vezes você é um Java sênior, mas só tem 2 anos com EJB. E a vaga ela pede 5 anos. Então, se você esqueceu de informar, precisa ter essa atualização, precisa ter esse olhar mais criterioso para deixar o seu currículo mais completo. E além de outras informações, então, certificações, então, assim, ter uma estrutura, né, o local que você vai colocar, as palavras-chave, como a Rosane trouxe. Então, assim, tudo isso é fundamental e de forma estrutural e, claro, como o Anderson colocou, não trazer também informações desnecessárias, figuras, gráficos, que não serão interessantes nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. Talvez lá à frente, com o cliente, né, com o gestor, seja necessário essa apresentação. Então, assim, eu acho que, resumidamente, nós estamos falando, mais uma vez, de simplicidade, né? Estamos falando de ou um ATS, ou uma máquina lendo, ou literalmente uma pessoa lendo, como o exemplo que eu trouxe anteriormente da recrutadora que falou, olha, eu não levo mais do que 8 segundos em cada CV, eu bato o olho e vejo as palavras-chave. Vou para o próximo. Foi a resposta que ela deu na semana passada para mim e para o Anderson numa entrevista de um cliente novo. Então, nós estamos falando de simplicidade, nós estamos falando de fontes legíveis, ou seja, não aquelas fontes bonitas, não, fonte quadrada, reta, sim, fontes legíveis. Em geral, estamos falando de currículo de 1,
2 páginas no máximo, né? Nós recebemos aí currículos de 10 páginas, e eu outro dia falando com um cliente... Né? Bateu recorde, se não me engano. 31? Outro dia falando com um cliente, ele falou que se tem mais do que 2, ele nem lê. Foi o que o cliente me falou, não somos nós, o cliente me falou. Vocabulário claro, sem abreviações. As pessoas usam abreviações que parecem ser claras para as pessoas, mas muitas vezes para os outros não, as abreviações não são, ou para a máquina do ATS não é. Então, sem abreviações. Uma coisa que é fácil de ler, Rosane, não sei se pudesse, né? Grifar as tecnologias. Sim. Para a gente seria assim. Perfeito. Então, quando a gente fala de palavra-chave, o que nós estamos dizendo é olhar o requisito da vaga e entender, obviamente, se você tem aqueles requisitos, ninguém está dizendo aqui para você inventar nada, mas se você tiver aquele requisito, ter certeza que aqueles requisitos estão na vaga. Porque, assim, eu brinco, né? Eu lembrei agora do Cara Crachá, né? Tem aquele programa antigamente no Brasil, né? Cara Crachá. Requisito vaga, requisito currículo. É assim que funciona. Então, mais uma vez, as dicas valem tanto para o ATS como também para o humano, né? Que também faz isso, né? Então, é importante isso. Temos aí algumas colocações aí. Deixa eu puxar aqui. Vitor, você que está no background, me ajuda aí para trazer algumas perguntas que já estão aqui. Do Júlio, vejo muitas reclamações de candidatos sobre o viés do ATS, de IA e do processo de seleção. Muita tecnologia pode atrapalhar, e como colocar o toque humano neste processo. Assim, nós hoje, o Anderson até comentou no início, nós usamos o ATS, não só o ATS, mas várias tecnologias para fazer hoje 60% do trabalho. E depois a gente entra com toque humano, foi o que a Catarina comentou. Você acaba ao final lendo esse currículo, olhando esse currículo com mais profundidade. E quantas vezes você liga para a pessoa para perguntar, assim, se você tem Java, você não tem não sei o quê? Quantas vezes você faz isso, Catarina? Principalmente as tecnologias antigas, né? Que as pessoas, é muito antigo, eu não vou botar no meu currículo porque não... Com frequência fazemos isso, seja através do contato, direto ou por e-mail, e sempre esse cuidado, porque o currículo ele chamou a atenção. Então, seja pela senioridade do candidato, seja por algum projeto que ele tenha trabalhado, alguma empresa. Então, quando a gente... E esse papel de conhecer e interpretar a vaga também não é só do candidato, é nossa também como recrutador, né? Então, a gente também tem esse papel importante para que a gente volte para esse candidato e questione a ele alguns pontos. Olha, vi que você tem tantos anos de experiência com tal função, você tem experiência com tal tecnologia? Então, assim, esse toque humano, essa questão, esse recrutamento humanizado, ele existe. E importante também a gente trazer essa live justamente para facilitar, né? Deixar o candidato, as pessoas que estão aqui, cientes do que a gente precisa, como a Rosane falou, uma troca, né? Então, esse contato que nós temos aqui na live é essa troca. Assim também como a gente, quando faz o contato com o candidato, a gente passa também para ele essa informação para o quê? Que nas próximas candidaturas ou de outra forma, ele já venha de forma assertiva, já venha entendendo como funciona esse processo de recrutamento e seleção. Exatamente, assim. Rosane, uma coisa que eu peço sempre é atualize o currículo, por favor. Isso seria um ponto a ser colocado. 2019, entendeu? Então fica difícil. Aí, se o currículo for muito bom esse até 2019, a gente entra em contato com a pessoa. Senão, infelizmente, não tem assim. Como. A gente ainda tem, né, como eu digo, brinco sempre, né, a gente usa aí a inteligência, as tecnologias de ponto 60% do trabalho. Os outros 40% a gente faz o toque humano. Mas a gente tem diversos clientes, ou conhecemos diversas empresas que, assim,
fim a fim, né? Desde o começo até o fim com tecnologia, e aí é o próximo, a gente ainda tem esse refino de olhar, analisar, falar, putz, será que aquela pessoa não tem isso? E faz lá aquela tentativa sempre, né? A gente não quer perder nunca, né? Vamos lá, Vitor, mais uma pergunta. Cá na Europa é usado o currículo Europass. Será que a estrutura do currículo é relevante ou é mais relevante o conteúdo? E aí eu vou perguntar aí para os meninos aí, a opinião dele. Eu vou dar a minha opinião, Paulo. Eu acho que o conteúdo é mais importante desde que a estrutura do currículo seja uma estrutura simples. E o que é o Europass? Europass é uma estrutura simples de currículo. Então, ele é muito mais fácil para a leitura humana, a leitura humana e a leitura do próprio ATS. Então, ser um Europass ou um outro currículo não é o problema. O problema é a solução é ser uma estrutura simples. É isso que é. Então, o conteúdo é importante, mas a estrutura dele também é super importante. E o Europass só veio para te dizer, olha, se você não sabe como fazer o seu currículo, faz igual o Europass, porque o Europass é uma estrutura simples, mas pode ser outra estrutura simples. Certo, meninos? Sim. Concordo também, Rosane. Concordo. Eu diria que sim. O Europass vamos lá. É a estrutura, né? Então, ele traz que é uma estrutura super simples. Uma visibilidade fantástica, né? Mas não desfaz dos outros, né? Que venham também bem estruturados. Mas o conteúdo é realmente o candidato que vai colocar, né? É o profissional que vai incluir. Na simplicidade que você vê que o currículo tem que ter, que é a estrutura do currículo. E aquela frase que a Lilian falou lá meses atrás, né? O menos é mais. Sim. Como quando estamos falando de currículo. E aí, falando de currículo, Catarina, assim, qual que é a diferença, né, dos currículos tradicionais, aqueles mais velhos, e os agora que são os otimizados para o ATS, para a inteligência artificial? Então, os currículos, os tradicionais, são aqueles currículos que a gente utilizava muito com muitas informações desnecessárias, né? Foto, dados pessoais, isso, muitas páginas, sem uma ordem, né? Vamos dizer assim, cronológica, né? Para apresentar a sua experiência atual, então não havia muito essa preocupação. Informações desnecessárias sem foco, né, para a vaga que você está se candidatar, que isso é realmente um ponto importante. Então, muitas vezes você pegava um currículo de uma pessoa que trabalhou em uma outra área e se candidatando para uma nova área que não condiz com o histórico dele. Então, não tem um resumo, né, uma simplicidade, talvez um outro espaço, né, para informar que estou em transição de carreira. Então, assim, currículos que hoje não atende mais, né, seja por conta da inteligência artificial e também por toda essa transformação digital que a gente vive. Então, constantemente nós temos candidatos que estão em transição de carreira também dentro da área de tecnologia, né, que isso também acontece. Às vezes você pega um desenvolvedor que está em uma área de gestão, ou vice-versa, que gestão quer voltar a ser desenvolvedor. Então, a diferença é justamente essa. E otimizado para o IA é você direcionar o seu currículo, né, com palavras-chave, com aquilo que a vaga pede. Então, ter toda essa atenção com palavras estratégicas, com uma estrutura bem alinhada. Então, é exatamente esse perfil agora para otimizar, né, para atender a IA. Exatamente. Então, quando a gente fala disso, a gente lembra, analise a vaga, veja as competências técnicas. Já falou isso hoje. Eu já falei isso hoje. Mas eu já falei isso hoje, vou continuar reiterando durante a live. Analise a vaga, analise as competências obrigatórias, né? Sim, né? Se você tem as competências obrigatórias, não deixe
de colocar as competências obrigatórias no seu currículo. Faça o highlight dessa competência, né? É importantíssimo. Destaque as experiências relevantes que você já trabalhou, né? Se você já trabalhou como Project Manager, Scrum, destaque as atividades que você já fez. Use as palavras-chave específicas, literalmente. Se o currículo chama de A, se o requerimento chama de A, chame no seu currículo igualzinho de A, porque aí vai fazer o match, né? Assim, porque muitas vezes a gente tenta encontrar sinônimos bonitos para a mesma coisa. Não, simplicidade, por favor, simplicidade. Se você tiver resultados mensuráveis, coloca literalmente, conseguir aumentar em 30%, né? Assim, não deixa a coisinha aberta. Se você tiver resultados mensuráveis, coloque lá dentro. E sempre aquele formato amigável de currículos, né? Isso é super importante. Vitor, tem mais alguma questão aí antes de eu ir para frente? Da Lucilândia. Então, a estratégia de adaptar o CV para a vaga realmente é a correta? Sim, é. Sim, é. É melhor, então, deixar de lado experiências e skills que não estão alinhadas com a vaga que estamos aplicando? Assim, aí eu vou até abrir para os meninos. Outro dia, um tempo atrás, a gente teve uma pessoa, e aí o Anderson até comentou, que acho que era um homem, né? Que ele, desde 2019, ele não trabalhava. Então, desde 2019 estava aberto a coisa. E aí nós perguntamos, assim, atualiza o seu currículo, você não trabalha desde 2019? E ele comentou, não, desde 2019 eu não trabalho porque eu cuido dos meus filhos. Eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Isso é uma experiência relevante? Para mim, como recrutador e como pessoa, eu acho super relevante. Eu adoraria contratar um homem que parou de trabalhar há 2 anos, 2019, né? Há 4 anos, para cuidar dos seus filhos. Então, eu adoraria. Então, dizer se é relevante ou não, Lucilândia, eu acho que vai depender da vaga, vai depender. Agora, se você fez um curso de culinária, eu diria que não é relevante. Mas assim, se você olhar no meu LinkedIn, eu tenho lá 6 meses que eu parei de trabalhar, que eu fiz um mochilão. Eu acho isso relevante? Eu acho isso relevante. Ela pode não ter adicionado para os meus hard skills, né? Para as minhas competências técnicas, mas elas adicionaram, mas a viagem adicionou para minhas competências softs, né? Como pessoa. Então, eu acho que isso tudo vai depender do tipo de experiência e de skills que você tem. O que você acha, Catarina e Ana? Acho que os skills tem que ter no currículo. Skills, ferramentas, tem que ter essas informações no currículo. E aí o resto, aí você tem que analisar a vaga, como nós já falamos já algumas vezes, tem que analisar a vaga e ver se faz um match para aquela vaga. Eu costumo pensar sempre o que o Alex traz, né? Então, assim, o seu background, né? O que é que pode aproveitar dele para esse momento atual. Então, se você não consegue trazer, você identificar que você não consegue trazer todos em detalhes, deixar um resumo, né? Mas esse ponto que a Rosane trouxe da pausa é importante, porque e importante também a gente deixar claro isso aqui, né? Porque nós perguntamos ao candidato justamente para entender o momento, porque muitos pode ter esse momento que a Rosane trouxe como exemplo, pode ter um tempo de intercâmbio, e aí sai daquele segmento de trabalho e vai trabalhar com outra coisa em outro país, né? Então a gente também tem muitas situações assim. Nós temos, às vezes, situações de candidatos que se dedicam a estudar para certificação, então, e nós perguntamos o porquê tá esse período sem tá atualizado o currículo, ou que trabalhou só como freelance. Alguns têm as situações de ter trabalhado com projetos sigilosos, que não podem informar. Então, assim, são várias situações,
né, para esse período de ausência. E o período que você trouxe da pergunta, Lucilândia, fica realmente a critério do seu background, o que é que você consegue aproveitar, conforme a vaga que você vai se candidatar. Então, como a Rosane falou, se é uma questão de culinária, talvez você entender, você foi uma empreendedora, então no período que você precisou se reinventar, então trazer para esse cenário. Então, eu passei por isso, eu tive um momento na minha carreira que eu precisei empreender. Então, eu saí da minha área de formação, precisei empreender, né? Então, montar meu próprio negócio. Então, ali eu desenvolvi criatividades com cards, com algumas coisas, mas não é um ponto que eu deixo no meu currículo. E é como a Rosane trouxe, talvez isso trabalhou meu soft skill, né, de resiliência, de outros pontos. Então, assim, você identificar dentro do que você tem para trazer isso como uma palavra-chave para o seu currículo, essa é a ideia. Eu acho que é super importante. 2 pontos que você falaram. Comentou sobre o freelancer. Muita gente pergunta, eu fiz freelas, devo colocar no currículo? Sim, coloca no seu currículo, que você fez freelas, tem que colocar. Isso tudo é experiência, precisa colocar no currículo. E foi o que a Catarina falou, eu até falei do curso de culinária, mas, de repente, não falar que eu fiz um curso de culinária de fazer pão artesanal, que, aliás, adoraria parar de trabalhar um mês para fazer um curso de pão artesanal, né? Quem tiver aí um curso de pão artesanal pode falar comigo, que eu adoraria fazer um. Mas, de repente, colocar como você tendo empreendido. Então, de repente, fazer lá da experiência, colocar outro ar para a experiência. E o Anderson comentou sobre os skills. Muitas vezes eu vejo ele falando assim, eu peguei o currículo do fulano, acho que ele não serve para essa vaga, mas eu estou vendo aqui que ele tem um skill, eu acho que ele serve para outra. Então, se forem skills que sejam relevantes ou que sejam tecnologias, deixa ele separado, coloca ali outros cursos, alguma coisa, deixa ele separado, que pode ser que isso seja interessante. Tem mais pergunta aí, Vitor? Você consegue... Vitor, meu áudio está bom, porque a Lília reclamou do meu áudio. De vez em quando ele dá uma fugida. Tá. Vamos falar com o Walter aqui. Olha, tenho 2 dúvidas. Vamos lá, Walter. Personalizar currículo na GUP não funciona. Como vencer essa barreira para chegar ao recrutador? Em Portugal e na Europa, como um todo, vagas ágeis, Scrum Masters, Product Owners, são realmente mais raras, ou é impressão minha? Então, vamos por partes, Walter. Assim, obviamente, eu conheço a ferramenta, né, da GUP, mas não vou tecer aqui comentários. A minha próxima questão seria falar sobre a utilização de inteligência artificial para melhorar o seu currículo, que aí eu entendo que a GUP deve usar alguma coisa. Então, se você pode usar a inteligência artificial para melhorar o seu currículo, eu entendo que sim. Existem inúmeras ferramentas no mercado aí que geram textos e podem criar currículos super otimizados. Hoje mesmo você usou um que fez aquele currículo daquele rapaz lá. Sim, e aí, exatamente, currículos otimizados e personalizados, mas, obviamente, é importante você sempre revisar, porque nós estamos falando de máquina e sempre suscetíveis a erro. Então, revise, por favor, para entender se existe precisão. Então, revisa ele manualmente para ter certeza que ele está alinhado com o que você deseja, com os objetivos. E, para isso, obviamente, você tem que aprender a fazer os prompts, né? Que, aliás, Alex Selle, você está nos escutando, está devendo ali aquele curso de ChatGPT e prompts, hein? Vamos aí, Alex. Aquele curso aí de ChatGPT e prompts para o pessoal perguntando, né? E aí, então, eu acho que é super válido, sim, utilizar. E aí, já dando aqui um spoiler, nós vamos lançar, eu espero que já ter isto no ar, em janeiro, fevereiro, uma plataforma de graça, é o que eu pretendo, para ajudar a nossa comunidade a
reformular o seu currículo de acordo com as vagas. Então, a ideia é ter isso pronto. Nós já estamos trabalhando nisso, ter isso pronto agora no início do ano, para que você consiga colocar os requisitos da vaga, entender a análise, o gap, a análise entre os requisitos e o seu currículo, e adaptar o seu currículo de acordo com essa diferença, desde que, obviamente, você tenha esses skills. E aí o Carlos já dizendo que notícia boa. Legal, Carlos. E aí, nós estamos testando ainda. Nós estamos testando, mas assim, a ideia é que traga isso ao público, para vocês reformatarem os seus currículos. E aí é aquela coisa que a colega anterior falou, porque aí você consegue adaptar o seu currículo para cada vaga. Se você conseguir fazer isso em 5 minutos, 3 minutos, caramba, cada vez que você, um currículo novo, simplicidade, com tudo aquilo, palavra-chave. Então, a gente está refinando isso, como o Anderson falou, a gente já está usando a ferramenta e a gente espera ter isso no ar aí em janeiro, fevereiro, para ajudar todo mundo a ter isso. Mas, sim, personalize, sim, utilizando ferramentas. Se a GUP funciona ou não, infelizmente, eu não sei lhe dizer. Vagas para Scrum Masters e Product Owner. Aí eu vou perguntar ao Anderson, eu sei que... sim, mais em Portugal, né? Não são vagas que são tão procuradas como é um desenvolvedor Java ou um XUI, mas elas acontecem, certo, Anderson? Sim, inclusive nós temos 2 hoje no nosso site. Sim. Se você entrar lá no nosso site, vão estar 2 lá, só que é híbrida Portugal. Mas temos uma é Product Manager que tem dos Estados Unidos, que abriu essa semana, né? Dos Estados Unidos, isso. Sim. Só temos 2 vagas e são híbridas em Portugal. Mas sempre tem, não é frequente, sempre tem. Mas eu assim, não são tão normais, vamos dizer, não. Mas existem, mas vamos trabalhar com isso, vamos manter esse foco. Walter, mais algum outro aí, Vitor? Eu não consigo ler, mas vamos aí. Tá bom. Vai lá para o Pedro Ferrari. Faz muito tempo que não vejo uma vaga postada pela IT Recruiter para a posição de dev de projetos digitais, Scrum Master ou APM, que seja remota para candidatos residentes no Brasil, como havia 1 ou 2 anos atrás. Isso é uma tendência? As empresas querem um remoto que more na região? Caramba, Pedro, você tocou num ponto importante. A gente tem sentido, e aí os meninos vão me dizer melhor, nesses últimos meses, anos, nesse último ano, meses... Esse último ano, uma tendência muito grande de Portugal com vagas mais híbridas, nem presenciais, nem tanto mais híbridas, ou seja, você precisa estar em Portugal. Então, essa sim é uma tendência que você está sentindo, e nós também. Tanto que a gente tem tentado, Pedro, diversificar um pouco, então aí temos aí alguns novos clientes nos Estados Unidos e fora de Portugal, para tentar trazer mais vagas remotas. Então, temos trabalhado para isso, porque a gente também está sentindo essa dificuldade. Como a gente trabalha muito com o Brasil, né? Eu sou super, divulgo sempre, né, da competência dos profissionais brasileiros. Estava conversando ontem com esse novo cliente dos Estados Unidos, e ele falava, mas eu tenho contratado muito de Portugal e da Polônia. Eu falei, não, agora nós vamos começar a contratar do Brasil, porque são pessoas competentes, têm um histórico muito grande, um jogo de cintura maravilhoso, então eu sou super fã dos profissionais brasileiros, né? Então, a gente precisa trabalhar mais nisso, Pedro. Vamos trabalhar mais nisso para trazer mais vagas 100% remota. Fala, Cátia. Eu queria só aproveitar o gancho aí da pergunta do Pedro. Então, assim, para quem também tem processo de cidadania, de importantíssimo. visto, então, assim, mesmo as vagas sendo híbridas, é importante deixar essa informação destacada no currículo,
né? Porque muitas vezes a gente consegue, o cliente, né, consegue flexibilizar a vaga, né, para que o candidato possa iniciar e mudar, né, em curto prazo, mas aí já tem que ter esse processo em andamento ou visto já aprovado, né? Então aí já fica essa dica também para quem pensa em mudar para Portugal ou quem já está nesse caminho, né, de mudança. Então não esquece de deixar isso informado no currículo, sinalizar para a gente também. Contato no site, muitos candidatos também avisam a gente pelo WhatsApp. Estou chegando em Portugal semana que vem, então assim é importante ter esse contato conosco. Exatamente, exatamente. Então, então, antes do Vitor colocar alguma outra pergunta, então, eu falei aí né, como usar o IA, aproveitei a pergunta aí do colega anterior para falar sobre IA, né, como usar o currículo. E aí, voltando, né, eu sempre estou voltando aos mesmos questionamentos, né, e aí não falar agora dos prós, mas falar ao contrário, quais são os erros, Catarina, só para a gente bater mesmo. Quais são os erros mais comuns que levam para a rejeição da IA? Pronto. Os erros são as faltas de informações relevantes, as faltas das palavras-chave, as ausências, as abreviações, como você trouxe, né? Então isso dificulta a leitura, informações vagas ou genéricas, então informações que não vão estar de acordo com a vaga, né, com o que o cliente pede, o excesso de formatações ou de gráficos, de figuras, isso também prejudica, né? Os erros gramaticais ou ortográficos, então, assim, ter todo o cuidado. Então, a gente fala muito de chat GPT, a gente fala bastante de você revisar o currículo, então, tudo isso é muito bem-vindo. A Rosane também falou há pouco sobre o prompt, mas também a gente importante avaliar se você sabe elaborar esse currículo, né, independente das ferramentas e tecnologias. Por quê? Porque no momento da entrevista você vai precisar contar a sua trajetória, você vai precisar contar quem é você, o que você traz, narrar, né, a sua trajetória profissional, os seus desafios, as suas competências. Então, isso é importante também. Então, os atalhos, né, a tecnologia, ela vem aí para ajudar, para facilitar, mas também é importante você ter essa prática, né, essa prática de você desenvolver, de você colocar no dia a dia, seja digitando, escrevendo, falando, para que você tenha também o sucesso na hora da entrevista, não só no match, né, no percentual da IA. Eu acho que você trouxe um ponto super importante que a gente não comentou aqui hoje, que é o ponto do storytelling, né? Que é contar a história, né? E nós já trouxemos aí o meu grande amigo Sávio para falar. Temos que trazer, Vitor, temos que trazer o Sávio de repente outra vez para falar do storytelling de um currículo, né? Que é você conseguir contar a sua trajetória, né? Não tem nada, isso agora não tem nada a ver com a IA, mas tem a ver com você conseguir contar a trajetória do seu currículo para o entrevistador, né? Sim, saber isso. E às vezes se preocupar tanto com isso, e às vezes você vai ter um currículo completo, né? Um match satisfatório, mas você precisa sustentar isso também no momento da entrevista, né? Então é mais ou menos essa dica aí que a gente traz, né? Olhando o lado humanizado, sem falar do currículo, é super importante, né? Na hora da entrevista também, porque não adiantou, né? Isso, provavelmente vai ser uma outra live, não adiantou a gente fazer todo esse processo para você conseguir passar pelo ATS e chegar na hora da entrevista, você não consegue se impor, né? E aí, falando de entrevista, e aí muitas vezes eu sou perguntada se eu acredito na utilização de inteligência artificial na entrevista, né? Entrevistar com inteligência artificial, e se isso é uma experiência não humanizada, se isso é um fator negativo ou positivo, e aí eu vou até perguntar às pessoas aqui o que elas acham. Eu, particularmente, não gosto.
Não gosto. Não é algo que eu entenda que nós vamos implementar na IT Recruit. Enquanto eu acho que a colocação aí de uma IA à disposição de todo mundo para fazer essa modificação do currículo é algo que nós estamos trabalhando, investindo nisso para trazer para a nossa comunidade, eu não acredito na entrevista com inteligência artificial. Eu acho que não é uma experiência humanizada, assim, ela não faz não olha a empatia, não olha a comunicação, a interpretação. Então, assim, eu acho que ela é eficiente para muitas coisas, a inteligência artificial, mas eu, particularmente, não gosto da ideia da entrevista com a inteligência artificial. Eu não sei o que você acha, Catarina, Anderson, mas... Também não. Também não. Eu acho que tem que ter um limite e não esquecer que nós estamos lidando com pessoas, né? Então, nós podemos ter... Isso é uma frase até de Jung, né? Então, assim, ao lidar com a pessoa, seja uma pessoa, né? Então, sim, lidar com o ser humano. Então, você pode ter todas as ferramentas, todas as tecnologias, você pode ter inúmeras tecnologias de sucesso, de avanço, né? Mas é um ser humano que vai precisar ter uma atenção, né? Ter uma escuta ativa. E eu queria trazer como exemplo aqui uma situação que nós tivemos, né? De um candidato que nós nos preocupamos também com essa questão do feedback, né? Então, um candidato, ele sinalizou no currículo dele que ele gostaria de receber feedback porque ele está dentro do espectro autista, do autismo. Então, ele deixou isso mencionado no currículo, né? Então, como um cuidado por questão de ansiedade, né? Então, ele gostaria de receber o feedback. Então, esse cuidado, sim, é humano, isso não pode deixar de existir. Então, quando você direciona isso para um robô, para uma inteligência artificial, você esquece desses pontos, né? Então, só mesmo compartilhar com vocês esse ponto. Outro dia, em uma dessas feiras aí, não sei se foi o Web Summit, uma dessas, eu vi uma ferramenta que eu achei interessante e estou até pensando se eu dou para frente de alguma implementação. Ele não é uma ferramenta de entrevista, mas era uma ferramenta de pré-entrevista. E aí, de repente, pensando aqui seriamente, se a gente pensa sobre isso, em colocar isso à disposição das pessoas, caso elas queiram ser pré-entrevistadas. Tem gente que tem ansiedade numa entrevista e prefere ser pré-entrevistado. Então, o que fazia essa ferramenta? Ela lia o escopo da vaga e ela fazia uma pré-entrevista. E ela não só olhava, entendia as suas respostas, como ela literalmente entendia se você estava olhando para a câmera ou se você estava jogado na cadeira, que pode ter um significado ou não, né? E ela entendia se a gente estava falando com as mãos. E eu preciso voltar na ferramenta do Moshin, que eu lembro dele bem, e ela fazia isso, ela falava, olha, de uma próxima vez, numa entrevista, não utilize tanto suas mãos, ou olhe diretamente na câmera, ou tenha uma postura, né? Uma postura. Então, de repente, pode ser interessante para uma pré-entrevista, caso a pessoa queira, mas nunca para uma entrevista mesmo. Então, eu não consigo gostar dessa ideia. E agora, no Web Summit, várias pessoas vieram perguntar, você não quer? Eu falei, não quero. Infelizmente, eu não quero. Vitor, temos mais alguma coisa aqui? Tem algumas colocações aqui, eu estou vendo. Eu vi que a Michelle disse que ela não gosta também, nada do feeling do recrutador. Walter, perdão pela ignorância e por fugir um pouco do tema, mas existem vagas onde as empresas disponibilizam treinamentos como a formação em academia SAP, ou programa de trainee para devs, para profissionais que não estejam em Portugal, mas que possam aplicar para o visto de busca de trabalho e que assim possam efetuar a mudança, e a IT Recruiter teria vagas desse tipo.
Não temos vaga, assim, Walter, eu preciso entender isso melhor, não temos vaga dessa de formação de academia SAP. Nós temos alguns parceiros que depois, se for o caso, Vitor, temos alguns parceiros que têm algumas academias que eu não sei se são academias SAPs que você pode fazer em Portugal, que dão direito, sim, à aplicação de visto. O Vitor está até vendo, Vitor, né? Eu sei que há até uma linha de desconto para as pessoas que queiram fazer esse tipo de academia, mas que eu não conheço. Hoje em dia, para fazer uma aplicação de visto, você precisa ter um contrato de trabalho com uma empresa portuguesa, para que você possa dar entrada no seu visto no consulado, na Embaixada de Portugal. Então, é o que hoje requer. Mas eu sei que tem, sim, essa coisa, e a gente pode até puxar isso, Vitor. Depois você passa aí para o Walter o contato, porque nós estamos até vendo um desconto. Não é nem um desconto, sendo muito transparente, a empresa quer nos dar uma comissão para a gente fazer uma indicação. Eu falei, eu não quero comissão de ninguém, eu quero que essa comissão, entre aspas, entre como desconto para as pessoas que queiram, que entendam que seja uma mais-valia, uma coisa interessante. Então, a gente pode passar essa informação para você, Walter. Manda lá um DM, manda para a gente aí um pedido que a gente responde isso para você. Mais alguma coisa aí, Vitor? Sandro, olha, toda vez que eu falo o seu nome, eu sinto que eu estou te devendo alguma coisa, né, Sandro? Então vai aqui, estou te devendo aqui ao vivo e a cores, tá? Vagas remotas para o US. Tem visto um novo crescimento? Olha, Sandro, não tenho visto crescimento, mas é algo que a gente precisa começar a olhar com mais olhos. Eu não tenho visto grandes crescimentos, não. Eu estou vendo muito, e aí eu conversei ontem com esse possível cliente novo, ele estava olhando muito Polônia, Portugal e Ucrânia. Então, eles estão com um olhar muito grande para essa área da Europa. E aí eu tentando levar, né, a sardinha, não, tentando levar aí o fogo, né, a coisa para a sardinha do Brasil, né? Mas eles estão olhando muito, eu acho que é todo essa aí, como Portugal, muitos ucranianos. Eu entrei aí até no IFP, que é o órgão do governo português para desempregados, e tinha lá um item especial. Você quer contratar um ucraniano? Porque se você quisesse contratar um ucraniano, você tinha um aumento no incentivo do governo. Então, existem muitos incentivos, e eu acho que para os Estados Unidos não está sendo diferente, não. Então, infelizmente, não tenho visto, não. Sandro, mais alguma coisa aí, Vitor? Tem mais algum ponto aí? Mais uma pergunta aí da Lucilândia. As empresas portuguesas são menos abertas aos estrangeiros? Não, Lucilândia, as empresas portuguesas são super abertas aos estrangeiros, são super abertas aos brasileiros. Portugal é um país com 10.300 10 milhões e 300 de população, né, caindo porque morrem mais pessoas que nascem, saem mais de Portugal do que pessoas que se formam. Então, existe aí literalmente uma campanha, né, de entrada de brasileiros, de muitos estrangeiros em Portugal. Então, não existe... Nós temos, sim, uma ou outra vaga, né, Anderson, que por exigência da instituição, por sigilo... Um órgão do governo específico? Específico, exatamente. Precisa ser português ou falar português luso, mas é uma em inúmeras vagas, mas na maioria das vezes não existe. Agora, o caso dela pode ser também se for a vaga híbrida, né? Que ela coloca aí, estou aplicando de fora do país, tenho recebido respostas como só contratamos quem já está no país. Pode ser essa questão que a gente falou mais cedo, né? Sobre a vaga híbrida. Se é uma vaga híbrida, aí sim. O que nós fazemos muitas vezes quando são vagas híbridas, a gente coloca para o cliente que a pessoa pode estar em Portugal em até 2, 3 meses.
Então, muitas vezes, quando é a vaga híbrida, o Anderson vai lá e coloca e tenta, né? Né, Anderson? Ó, a O não já Lucilândia está no temos. Brasil. Ah, o não nós já O temos, não já temos. Mas exatamente. O até, tem não. até algumas vagas que já abrem já com essa frasezinha. Se você estiver fora do país, mas já com visto ou que queira ir para Portugal, pode se cadastrar, pode se E olha aí, candidatar. tá vendo? Então, já Ele temos... não é tão carrasco assim, né? Como ele se apresentou. Nossa, eu sou bonzinho. Não, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Então, Lucilândia, infelizmente, quando a vaga realmente. Pelo outro lado, temos clientes que falam: não, a pessoa só pode aplicar para a vaga quando ela já está em Portugal e, além de tudo, quando já tem o visto, o cartão, né? A autorização de residência, nem quando você deu entrada esperando por um visto. Não, já tem que ter. Apesar de você, quando entra legalmente, né? O que é o processo que nós só fazemos, você muitas vezes espera aí 1, 2, 3, 5 meses pela conversa, audiência lá com a ANMA, você já está legalizado, né? Até ao contrário. Mas temos empresas também que só aceitam depois que você tiver. Então, vai variar de empresa para empresa. Mas se a vaga for realmente presencial, ele vai dizer que só contratamos quem já está no Brasil, do país, né? Mais alguma coisa aí, Vitor? Mais alguma colocação? Não, né? Então Tem o tá, vamos Narciso. lá. Narciso, como está sendo considerada a contratação de pessoas com mais de 50 anos? A experiência é bem-vinda dos considerados como analistas generalistas? Ô, Narciso, você toca num ponto sempre muito crítico para mim, né? Porque eu já estou lá no quase 60, então já estou ali no quase 60 a mais. Eu fui na semana retrasada em alguns eventos em Lisboa, pré-Web Summit, para falar de algumas instituições só sobre esse assunto, né? Estou tentando aí fazer uma parceria com uma instituição grande brasileira que está abrindo em Portugal agora, para falar, né, de 50 a mais, 60 a mais. Nós temos vagas, como o Anderson comentou, principalmente de tecnologias antigas, né? E que necessitam de pessoas. Eu, particularmente, não vejo esse preconceito. Você vê isso, Anderson? Em nenhuma vaga que a gente abre, a pessoa pergunta. A gente nunca passa a idade de ninguém, né? De idade de ninguém para nada. A única coisa que a gente pede é o dia e mês de nascimento, só porque o sistema precisa dessas informações. Mas nem um ano, não precisamos do ano. Não precisamos do ano. O que a gente precisa mesmo é o que a gente trouxe hoje: candidatos, currículos, né, bem elaborados e profissionais dispostos, né? Mas idade não. Não, então, assim, e eu digo por experiência própria, né? Eu com quase 60, não vejo esse preconceito e super aberto, e nós mesmos não perguntamos idade. Para mim, não importa realmente a sua experiência. Então, são super bem-vindos, sim. Super bem-vindos, sim. Né? Mais alguma coisa aí, Vitor? Você que está aí no background, que a gente já está aí com 11h05 da noite. Então, pessoal, assim, se não tivermos mais perguntas, eu queria só começar a dar uma finalizada aqui. Eu acho que a gente trouxe aqui muita coisa interessante hoje, né? Então, tentar fazer um resumo, né? Um resumão, para ficar aí batendo na cabeça de todo mundo, né? Então, estudar o contexto, estudar a vaga, palavras-chave, formatação simples. A Lilian até colocou aí na coisa, eu li, né? O menos é mais. Não usar abreviações, aquela coisa, né? Usar abreviação, não usa abreviação. Erros gramaticais, que a Lilian até já falou sobre isso no passado, que não faz bem nem para o ATS, não faz bem para os nossos ouvidos, né? Usa aí as ferramentas, ChatGPT, e usa as ferramentas para fazer essa revisão de erros
pergunta ao vizinho para revisar, não importa, mas assim, faz bem, fontes legíveis, fontes quadradas, legíveis, de cor preta, o Anderson colocou aí, que recebeu um currículo azul claro, né? Aquele famoso azul calcinha, né? E que não conseguia ler, né? O tamanho do CV, 2 páginas está ótimo, mais do que isso, você pode até botar uma observação, mas mais do que isso, qual foi o nosso recorde, Anderson? Não, 31, se não me engano. 31 páginas. Sim. Assim, hoje em dia... Aquele com 4 páginas, a empresa já não quis ler, queria que diminuísse, eu que tive que fazer, manualmente. Exatamente. Agora, com a nova IA que a gente vai lançar, você não precisa mais disso, Anderson. Exatamente. Mas eu também queria aproveitar esse finalzinho para trazer, independente de IA, ATS, para trazer algumas dores nossas do dia a dia. Cátia, quais são algumas dores que você mencionou, né? Você vê isso incompletos, muitas vezes faltando... incompletos. Falta informações de tecnologia, informações de data, né, o período que o candidato trabalhou. Falta informações de, às vezes, de certificações, das pausas, né, que pode ser um trabalho freelancer, pode ser um intercâmbio, pode ser um período sabático, mas é importante ter essa transparência no currículo, é um momento seu, não deixa de ser, de afetar o seu lado profissional, seja positivamente ou não, né, a depender, não precisa ter detalhes, mas, assim, as maiores dores realmente são a questão das tecnologias. Então, é importante, sim, como a Rosane trouxe, revisar, estudar a vaga, fazer um depara, né, do seu currículo para a vaga, e pensar também que quem está lendo o currículo, além da inteligência artificial, existe também um lado humano. Então, muitas vezes, o candidato, por ter uma senioridade já avançada, os termos, né? Então, muitas vezes a gente recebe, olha, mas essa tecnologia está dentro dessa outra tecnologia. Então, aí entra o que a Rosane falou, se na vaga ela traz ali escrita, coloca. Não então, pressupõe. Isso. Não pressupõe então, que a IA vai... Não, coloca, por favor, exatamente. porque abunda, né? Então, exatamente isso aí, porque você que é o profissional, conhece, mas faz essa leitura porque a inteligência artificial pede, e nós aqui também, né? Nesse trabalho aí de 40% que o Anderson trouxe, a gente vai ter que fazer essa interpretação, né? Ou recusa, ou entrar em contato. Então, é importante, sim, ter esse olhar mais atencioso, né? Para a vaga e o seu currículo, o seu momento. E você, Anderson, Anderson, tem alguma coisa? Olha, eu sempre colocar a empresa que trabalhou, período que trabalhou, que é muito importante, a falta desse período, para a gente calcular, porque às vezes a pessoa não escreve os anos de experiência. Os anos de experiência, não sei quantos anos de experiência. E às vezes não coloca o mês também, né, Anderson? Só bota o ano. Só coloca o ano. Então, só para a gente colocar a data direitinho, para a gente calcular, porque a vaga precisa de 5 anos, a pessoa pode ter 20 anos de experiência. Mas se não tiver lá, eu não tenho como direcionar para aquela vaga. E acho que eu não sei se eu já falei, ler a oportunidade. Ler a oportunidade. Volta, tem que ter, a pessoa tem que ler a vaga. Tem. Esse Scrum Master, o Project Manager, não adianta botar um Product Owner. Eu sou um Product Owner a minha vida toda, mas você não é um Project Manager. Só se dentro do Product Owner você trabalhou como Project Manager. Senão não adianta, não tem como. Eu vou gongar. Eu vou, infelizmente, gongar, como a gente fala aqui. Vai ser o carrasco. O seu lado carrasco, né? Eu estou vendo aqui mais algumas colocações. Eu vi que o Pedro disse, boa pergunta do Narciso, me encaixo nessa, mas as datas de início e fim das experiências podem entregar a idade do candidato. Assim, Pedro, assim, entregando ou não, eu não vejo.
Para a gente não faz diferença. Para a gente não faz diferença. Não tem esse critério. Nunca tivemos isso dos nossos clientes. Dizer, olha, eu gonguei o Anderson porque ele tem cabelo branco, né? Sim. Conheço o Anderson há muitos anos. Nevou aí, né? Conheço o Anderson há muitos anos e desde pequeno ele tem cabelo branco. Então, assim, não é essa. Então, o Gustavo está dizendo que essa semana... Desculpa interromper. Até porque, Pedro, a gente entende que tem muitos profissionais que fizeram transição de carreira há pouco tempo. Então, o que conta mesmo é a senioridade. Tipo, se você é um júnior, mesmo tendo 50 anos, então o seu currículo vai trazer isso. Que você fez uma transição de carreira há pouco tempo. Então, e vice-versa. Pode ser uma pessoa também que tenha feito uma transição de carreira dentro da área de tecnologia mesmo, né, no contexto de TI. Então, assim, o que realmente vai ter essa recusa vai ser nesse contexto, no contexto do que a vaga pede. E a vaga, a gente nenhuma vaga nossa pede idade do candidato. Então, não tem esse requisito, e até os clientes também. Nossos clientes não têm esse critério de seleção. Olha, esse também, se um cliente para mim pedir quer dizer gongar por idade, eu não vou querer esse cliente, não, hein? Porque ele vai querer me gongar também, né, Pedro? Porra. Essa semana perguntaram a minha idade numa vaga presencial. Assim, quer saber minha vaga? Assim, ai, sem comentários, né? Show, vamos lá. O Sandro, 50 a mais, Sandro? Esse cabelo branco já está dizendo aí, né, Sandro? Brincando, hein? Brincando. Eu acho que fechamos aqui, pessoal. A gente tentou trazer uma live assim, super light, super tranquila, para falar um pouco aí de várias perguntas que temos entendido aí, para pedir para vocês revisarem seus currículos, colocarem as palavras-chave, sabe? Escute essa live outras vezes, pelo menos até a gente conseguir colocar no ar aí a ferramenta que a gente está trazendo para vocês, para ajudarem a refazerem os seus currículos de uma maneira rápida, para que todos nós consigamos, porque vocês não podem esquecer, porque o sucesso de vocês também é o nosso sucesso, então a gente depende de vocês. A gente depende do currículo maravilhoso que eles mandam para a gente. Exatamente. Então, estamos aqui todo mundo junto, bem misturado aqui nessa coisa. Então tá, Catarina, algum ponto final, se despedir aí, já passamos aí 15 minutos. Não, só agradecer a todos que estiveram aqui e fico à disposição de vocês, não só eu, como todo o time, né, que nós trouxemos aqui, que vocês conhecem. Então, podem entrar em contato, deixar mensagem, o número do WhatsApp que está no site também da IT Recruiter, fala direto comigo aqui de Portugal, então fiquem à vontade para pedir dica, alguma coisa. Quem tiver também a chegar a Portugal, avise, entre em contato, é sempre bem-vindo, então nós conseguimos trabalhar com mais oportunidades, com outros clientes, mas é isso, é seguir realmente essas dicas que a gente trouxe e nos colocamos à disposição para algo mais. Tá? E sucesso para vocês e para nós. Tem 1 mês e meio. O sucesso de vocês é nosso também. 2 dias. O sucesso de vocês é nosso. Sempre atualizar, sempre olhar nosso site, nossas redes sociais, que tem novas informações, novas vagas, novos bate-papo. Então, muito obrigado por essa noite. Eu estava super nervoso no início, mas agora estou mais calminho. Tá bom. Eu estou vendo aí, até aí a Lilian falando aí ao fundo, ela tá dando uma live dela, né? Vamos lá. O Felipe está dizendo aqui, né? Estou em transição de carreira e quero atuar como PM ou PO. Como posso destacar minhas qualificações e experiências anteriores para mostrar que estou preparada para essa mudança? Assim, Felipe, assim, vai. Eu não sei dizer quais são as suas experiências anteriores que você tem, né? Mas eu começaria por entender, né? Fazer literalmente estudar, e aí você joga numa IA qualquer, né? Até a Terra Nossa pronta, mas você joga numa IA qualquer e faz literalmente a comparação entre as exigências, os requerimentos para um PM e um PO,
as suas experiências e faz essa comparação para entender quais experiências anteriores elas são importantes para essas vagas, né? Isso que você tem que fazer, porque muitas vezes você tem experiências anteriores, o Alex que sempre traz, né? Se você é um advogado, você pode ser um DPO, se você é isso, o Alex sempre, né? O Alex Seles sempre traz essa comparação, que geralmente é alguma coisa que você traz do passado é importante para essa nova mudança. Então, a minha sugestão é, olha quais são os requisitos para um PM, um PO, entende quais as experiências anteriores que você tem que se encaixam com isso e faça a adaptação do seu currículo para isso. Né? De repente, você foi um PM numa outra vida, entre aspas, né? Mas que agora se encaixa nessa experiência. Então, faça essa. Né? Eu não posso dizer muito, porque eu não sei quais são as suas experiências anteriores, mas certamente você vai conseguir fazer esse encaixe. A gravação ficará onde? A gravação fica no LinkedIn, a gravação também ela vai para o YouTube. Vitor, ela fica onde, Vitor? Você consegue me dizer melhor aí? Parabéns pelo belo evento, obrigada, ótimas dicas. Saber os ritos, resolver problemas e entregar valor. Sempre isso, Sandro. Essas são as nossas metas sempre. Então, tá, pessoal, mas no LinkedIn com certeza fica gravado, YouTube também e no StreamYard, eu acredito. Mas LinkedIn você consegue enxergar daqui a pouco, tá? Pessoal, a gravação fica no LinkedIn e no YouTube, o Vitor está dizendo aí. Pessoal, mais uma vez, super obrigada. Todas as quintas-feiras cá estamos, né? Estamos aqui para trazer algum assunto que seja pertinente. Vamos tirar um break aí no final do ano, mas acompanhe a gente lá, a IT Recruiter, a Nivus, sempre trazendo assuntos pertinentes. Olhem nossas vagas, indique seus amigos, tá bom? Fica com Deus. Boa noite. Tchau, Pedro. Tchau, obrigada, Ramiro. Obrigada, Ramiano. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.